Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa lição de número 2 aqui no EBD Online, a lição que trata sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Há uma canção muito conhecida que diz que parece que pecado já não é pecado mais. E isso, infelizmente, é uma verdade. A relativização do pecado é fruto de uma agenda ideológica, de uma agenda cultural muito maior que tem tentado dominar a mente da humanidade, inclusive entrando até em muitas igrejas. É fruto justamente do senhorio aí da grande Babilônia, do império do anticristo que já está governando grande parte da sociedade. A verdade prática da lição diz que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Nós temos aí a Carta aos Romanos, que é um tratado teológico sobre a doutrina da salvação. Temos também nesta carta pastoral informações precisas e absolutas sobre a doutrina do pecado. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai explicar, fazendo a junção entre a antiga e a nova aliança, vai explicar muito bem a causa do pecado, suas consequências e como ele pode ser tratado apenas em Cristo Jesus. O único remédio para o pecado da humanidade é Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Mas, queridos irmãos, a palavra de orientação para esse primeiro tópico da lição é tentar mostrar justamente as bases teológicas do pecado, né? Então, nós usamos as Escrituras Sagradas justamente para falar sobre pecado. A grande pergunta que as pessoas fazem, isso é pecado ou não é? A discussão, ela se resolve buscando a resposta nas Escrituras. Embora a Bíblia possa não citar nominalmente todas as práticas pecaminosas que possam existir, mas ela cita todos os princípios. Então, se aquela prática vai de encontro ao princípio bíblico, ela deve ser considerada pecado. Porque o que é o pecado? É quando eu vou de encontro a um princípio bíblico, quando eu pratico algo que não encontra aprovação nas Escrituras Sagradas. Não é? Pecado nada mais é do que uma desobediência aos mandamentos da palavra de Deus. Quando a palavra me orienta a fazer algo e eu faço exatamente o contrário, eu estou pecando. Então, o pecado é uma ação do homem contra Deus. Infelizmente, nós temos aí ideologias e filosofias que refutam a existência do pecado, porque, na verdade, essas ideologias buscam refutar, negar a existência do próprio Deus. Mas o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele já inicia aí no capítulo 3, pegando uma ideia lá da antiga aliança, capítulo 3, verso 10. Não há justo nem um sequer. Palavra muito forte. Não há quem entenda, não há mesmo até quem busque a Deus. Paulo pega o registro do Antigo Testamento para comprovar o estado pecaminoso em que a humanidade, de maneira geral, vive. A grande verdade da universalidade do pecado é que ele é um mal inerente à natureza humana. A pessoa, quando vai construir a sua formação, ela não precisa aprender a pecar, porque já vem dentro de nós esse desejo, essa prática, ela vem na natureza humana. Então foi Deus que criou o pecado? De maneira alguma. Deus criou o homem e criou o homem em estado de perfeição, como nos mostra o relato de Gênesis. Só que Deus deu ao homem também o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Nós não somos seres autômatos, mecânicos, não somos seres alienados da realidade, de maneira alguma. Deus deu ao homem a razão e a capacidade de escolha. E o homem escolheu pecar. O homem escolheu fazer justamente o contrário do que Deus tinha lhe dito. A grande marca do pecado não é o ato do homem comer um fruto. Porque o que é comer um fruto? Se eu pegar essa ação isolada, ela parece não significar nada, mas é o propósito que está envolvido aí. Não foi o ato de um homem comer um fruto, foi o ato de um homem fazer algo proibido por Deus.
Deus disse ao homem que poderia se alimentar de todas as árvores do jardim, exceto uma. Aquela o homem não poderia se alimentar. Foi exatamente o que o homem fez, o contrário. Se alimentou daquela árvore que Deus tinha lhe proibido. Então o pecado é isso. É eu fazer exatamente o contrário daquilo que Deus quer que eu faça. Então, quando eu olho para a gênese do pecado, eu vejo que a responsabilidade foi exclusivamente humana. O homem tinha capacidade de escolher sim ou não em relação ao pecado. O homem escolheu sim de maneira deliberada, usando a sua liberdade sem responsabilidade e trazendo aí a maldição do pecado e as suas duras consequências, que evidentemente até a morte eterna. Mas aí Cristo vem com o plano da salvação, o plano da redenção, para trazer, juntamente com a graça e a misericórdia de Deus Pai, uma solução para o pecado e as suas consequências. E isso é demonstrado aqui na carta aos Romanos. Só que não é o homem que busca esta remoção do pecado. É Deus que dá ao homem esta oportunidade e é Deus que fica chamando o homem, atraindo o homem para solução do seu pecado, né? Porque no homem, haja vista a natureza agora está corrompida pelo pecado, não há um desejo voluntário pelo perdão, pela regeneração e pela salvação. O comentarista da lição, ao apresentar a corrupção total, mostra que essa corrupção trazida pelo pecado impede o homem de buscar o perdão, bloqueia o acesso natural do homem para a salvação. O homem fica caído na sua natureza e se sente bem em estar ali em pecado, né? Ele não tem condição de tomar a iniciativa do processo de regeneração, buscando aí a salvação. Isso está em Romanos 8 e os versículos 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É aí onde entra o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Que pecado? O pecado de não aceitar a Cristo como Salvador, que é a raiz de todos os pecados. É o homem não reconhecer a necessidade de se dobrar diante do senhorio de Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, não há no homem uma iniciativa própria na busca pelo perdão, pela regeneração. E aí o Espírito Santo vem sensibilizando o homem com a graça preveniente que Deus já deixou outorgada, que atrai o homem às coisas de Deus, ao Evangelho, à palavra, e aí o homem pode ser evidentemente transformado quando, atraído pelo Espírito, se deixa ser tocado pela graça e de maneira consciente toma a decisão de escolher, sim, viver a salvação que há em Cristo Jesus. Então, o pecado é a condição natural do homem e Deus tem um remédio para esta condição natural. Se nós observarmos só aí em Romanos 3, quando o apóstolo Paulo pega registro do Antigo Testamento para mostrar que o homem está desviado de Deus, o homem é inútil diante de Deus no tocante a produzir boas obras, não é por isso que ninguém faz o bem de maneira natural. A sua boca, quando se abre, é só para palavras torpes, é só para praticar a maldade. Ele usa a figura de linguagem de uma garganta como um sepulcro aberto, e uma língua em um lábio composto de veneno de víboras, né? Isso são linguagens figuradas para mostrar que quando o homem faz algo de maneira puramente humana, essas ações elas estão inspiradas por maldade. Essas ações, sejam palavras, sejam ações propriamente ditas, até pensamentos, estão acompanhadas pelo pecado. E preciso aí então agora de uma regeneração, de uma nova natureza para poder me parecer com Cristo e agradar a Deus. Estamos colocando aí no vídeo referências do Antigo Testamento que mostram como o homem naturalmente está em pecado e por isso ele se afasta de Deus. Referências de Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Isaías, diversos textos que comprovam que a natureza humana é inerentemente pecaminosa. Agora, aonde é que entra a marcha do pós-modernismo justamente em relação ao pecado? É negar que o homem esteja em pecado. Negar que o homem desagrada a Deus. Como é que eles fazem isso?
eles fazem justamente negando Deus e negando a palavra de Deus. Porque se eu não creio que existe um Deus, e se eu não creio que existe uma palavra deste Deus como verdade absoluta e como referência de vida, logo, não existe um padrão moral que eu devo seguir, e aí eu sou senhor das minhas ações, das minhas decisões, e não terei que prestar conta a nenhum ser maior do que eu, e aí eu posso viver a vida da maneira que eu bem entender. É por isso que a marcha do pós-modernismo contra Deus e contra a palavra de Deus é um caminho preparado para o homem viver a vida ao seu bel prazer. Um famoso teólogo mostra que há 4 palavras-chave na esteira ideológica do pós-modernismo, né? No caminho que o pós-modernismo vai aplanando para os seus adeptos caminharem. Primeiro é a relativização, quando eu digo que não há uma verdade absoluta, então a palavra de Deus também não pode ser tomada como verdade. Ela pode até ser uma verdade, mas apenas uma qualquer, como todas as outras. O segundo é a aversão e a frustração em relação a limites, regras, instituições, padrões. Então, tudo que se for de limite, de padrão, de regra, há uma aversão. Também a desconstrução é uma terceira palavra-chave. Quando eu desconstruo uma narrativa, quando eu desconstruo a história, quando eu desconstruo padrões, eu sou agora livre para escolher o que eu bem entender. E por último, o hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer. Então, quando a agenda pós-moderna nega que há pecado, é porque, na verdade, os homens querem viver a vida baseado no próprio prazer. A busca desenfreada pelo prazer, que é uma prática de vida hedonista. Então, para chegar à vida de um prazer desenfreado, sem limites e sem consequências, eles precisam, então, pavimentar este caminho, desconstruindo, promovendo uma aversão a todo e qualquer tipo de regra e também relativizando a verdade. Não há verdade absoluta, então tudo é uma questão de ponto de vista. Aí chega no pecado. Aquilo que é considerado uma prática errada já não pode ter um padrão de certo ou errado, porque vai depender do meu ponto de vista. Eu não acho errado. Se você acha, é o seu ponto de vista, mas o meu diz que isso aqui é certo, então eu vou fazer, eu vou praticar. Então, é uma escala. Por isso que estamos colocando aí uma figura que pode deixar a gente entender um pouco e utilizar com os nossos alunos. Se eu não creio que Deus existe, logo eu não creio também na sua palavra, não tenho ela como uma verdade absoluta, e aí as minhas práticas vão ser decididas tão somente de acordo com a minha própria vontade. Só que aí a Bíblia revela que o homem está dominado por uma vontade corrupta, perversa, má. Então, inerentemente, tudo que vier do homem vai ser ruim. Então, um mundo que está querendo dizer que Deus está morto, um mundo que luta para destruir, deletar, criminalizar a palavra de Deus, é um mundo que vai viver uma tomada de decisão irrestrita, uma tomada de decisão irresponsável, onde eu posso fazer o que quiser sem medir as consequências. Só que eu posso querer negar que Deus existe, negar que a sua palavra é a verdade absoluta e posso querer até negar que as minhas decisões terão consequências. Mas não tenho como fugir dessa realidade. Deus continua existindo, a sua palavra é uma verdade absoluta e as minhas decisões terão consequências. Então, é por isso que a igreja não pode parar de pregar. Que o homem naturalmente está em pecado e que a única solução para o pecado é Cristo Jesus. Isso é a base do evangelho que nós podemos encontrar lá em Atos capítulo 4 e o versículo de número 12. Esse é um dos textos centrais que a igreja não pode deixar de pregar. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Esse importa aqui é a necessidade. Nós necessitamos de salvação. E salvação só há no nome de Cristo
Jesus. Então, queridos irmãos, é importante trazer aí na aula essas orientações básicas sobre a doutrina do pecado e mostrar que o pecado não é um fim em si, mas sim a regeneração em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos a solução para o pecado da humanidade. E aí você, professor, tem liberdade também para até fazer um exercício com os seus alunos, de repente pedindo para eles demonstrarem com textos bíblicos como a gente defender que o pecado existe, que é uma transgressão à palavra de Deus e que somente em Cristo nós conseguimos viver uma vida que não desagrada a Deus e a sua palavra. Então, queridos professores, nós podemos também avançar trazendo algumas orientações acerca das novas teologias. O inimigo, vendo que não conseguia calar a igreja no ensino da doutrina do pecado, ele usou agora uma outra estratégia. Já que não tem como se opor totalmente, vamos tentar deturpar o ensino, adulterar, corromper com um ensino parcialmente verdadeiro. E aí vem as novas teologias, que na verdade nem são teologias, são ideologias, porque às vezes nós falamos da teologia disso ou daquilo, e o nome teologia é um nome tão bonito e carrega consigo uma ideia de algo com veracidade, com verdade, e às vezes até parece que há algo de verdadeiro naquilo. Por isso que muitos teólogos estão preferindo, para esses ensinos heréticos, usar a expressão ideologia. Ao invés de teologia do pecado social, teologia da libertação, seria ideologia da libertação, ideologia do liberalismo teológico, ideologia do pecado social, para que assim a gente perceba que aquilo não tem quase nada de sã doutrina, não é? Praticamente nada de bom. Então, queridos irmãos, há alguns tópicos dessas ideologias modernas que o próprio comentarista da lição nos presenteia no comentário, mostrando justamente o seu perigo. Uma delas é a do pecado social, que mostra que o pecado, na verdade, não é uma transgressão do indivíduo humano contra Deus, mas são práticas minhas, fruto das consequências de uma sociedade desorganizada, uma sociedade firmada na desigualdade social, na pobreza, na má administração das finanças públicas, na má administração dos recursos, da corrupção política, e aí os setores não são devidamente organizados, as pessoas não têm corretamente o devido acesso aos bens públicos, aos serviços públicos, e aí eu crio pessoas na sociedade que são marginalizadas, e aí elas cometem pecado, na verdade não seria pecado, né? Mas elas cometem algumas ações desagradáveis do ponto de vista social, e aí eu não posso culpá-las, porque elas são vítimas, na verdade, de um sistema corrompido, né? Nós temos visto isso aí sendo defendido por muitos políticos esquerdistas, políticos que se tornam até amorais quando não reconhecem que há um padrão de certo ou de errado. Mas isso já encontrou guarida dentro de muitas igrejas, dentro de muitos seminários teológicos, né? Grandes nomes da teologia que até defendem que o pecado não é uma transgressão espiritual, mas é um problema social. E aí o grande problema disso é que eu mudo a ênfase, como nos mostra o comentarista da lição. A ênfase agora do pecado não é em relação à natureza humana, mas a natureza coletiva. Não é indivíduo, mas é a coletividade social. E aí eu tiro a responsabilidade do pecado do indivíduo e jogo para a sociedade. E Deus não olha para as pessoas sem ver a sua responsabilidade individual. Deus olha para cada um de nós com a nossa responsabilidade individual. O meu pecado não é fruto da culpa de outra pessoa, de outro grupo de pessoas. Eu sou responsável pelas minhas próprias decisões. Eu sou responsável pelas minhas próprias práticas e Deus vai cobrá-las de mim e não de um outro grupo, seja político, seja cultural ou seja social. Outra ideologia nefasta e perigosa para a igreja é a do grupo da teologia da libertação. Essa
bebeu na fonte do marxismo, do leninismo, é uma corrente teológica abertamente socialista, que tem um cunho político também muito forte e que busca a indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. É uma teologia que busca promover a luta de classes, dos oprimidos para vencer os opressores. E nós sabemos que a solução para o pecado não está na luta de classe, não está na luta sindical. A solução para o pecado é Cristo Jesus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, como nos ensina a carta aos Romanos. Mas também nós aprendemos que, embora o salário do pecado, a consequência do pecado seja a morte, há um dom gratuito e acessível a todos, um dom de Deus, que é a vida eterna. Agora, essa vida eterna é em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação passa por Cristo. A solução não é a luta de um grupo de pessoas que levantam uma bandeira para erradicar a pobreza, para erradicar a injustiça social. É claro que, como cidadãos, nós devemos lutar contra a corrupção política, contra a má gestão dos recursos públicos, devemos lutar contra a pobreza. Sim, a igreja ela faz isso. A igreja tem trabalho de ação social, né? Todo cristão desenvolve a sua fé, demonstra a sua fé com obras, e não porque somos bons, inerentemente bons, mas porque o Espírito de Deus nos conduz a isso. Não é verdade? Mas a solução do pecado não está nesta luta sindical. A solução do pecado está aquilo que João falou lá na sua primeira epístola. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar, né, de toda injustiça. Então, é em Cristo Jesus, o sangue de Cristo, glória a Deus, através da palavra de Deus, através da ação santificadora do Espírito Santo, que o pecado, ele evidentemente vai ser tratado, sanado, extirpado da vida do homem. Então, o evangelho do Senhor não pode ser transformado nesta onda de inconformismo, criticismo e assistencialismo que a teologia da missão integral, juntamente com a teologia da libertação, promovem, não é? De trazer a igreja como um braço social para lutar contra a desigualdade que os políticos trazem. A igreja, ela trabalha também levando pão, levando calçado, dando abrigo, levando vestes, mas entendendo que isso é um cuidado de Deus também, um socorro que Deus nos usa para prestar aos desvalidos. Mas isso não resolve o pecado. A resolução do pecado é espiritual, através, claro, da confissão dos pecados e da aceitação do sacrifício de Cristo para que esses pecados sejam perdoados. E aí nós temos um problema muito grave, porque infelizmente muitas pessoas com uma veia política usam essas teologias estranhas para dar uma base até bíblica ao ato de tentar construir uma nova sociedade baseado tão somente na ação social. E a ação social não é suficiente para transformar vidas. As vidas são transformadas pela palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Cristo e o Evangelho que tem poder para transformar o homem, tá certo, queridos irmãos? E há um terceiro aqui que é apresentado, que é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico bebeu na fonte do liberalismo. O liberalismo como corrente filosófica não existe mais, mas o liberalismo como corrente teológica está aí, infelizmente, ganhando muitos adeptos. Nós podemos resumir, para você entender melhor e passar para o seu aluno o liberalismo teológico, da seguinte maneira: é o posicionamento em relação à palavra de Deus. Nós temos aí três grandes grupos: os liberalistas, os neo-ortodoxos e os conservadores. O conservador, ele defende, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela mesma testemunha isso. O liberal, ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. E o neo-ortodoxo diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas cheia de erros, de imprecisões, de contradições, por isso não crê que ela é inerrante, nem infalível
e nem imutável. Então, evidentemente que tanto o liberalismo quanto a neo-ortodoxia trouxe para a igreja e tem trazido sérios problemas advindos da academia, que é justamente como eu não posso negar que a Bíblia é a palavra, porque ela continua sendo usada. Eu digo que ela é a palavra, mas ela é parcialmente correta. E aí eu abro precedente para todo tipo de heresia. A palavra de Deus diz de si mesma que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir, para conduzir o homem em justiça e tornar todo o homem perfeito. E perfeitamente apto para toda a boa obra de Deus. Então, a Bíblia, ela é o caminho da perfeição, porque ela é perfeita. Se eu digo que a Bíblia não é perfeita, logo ela não pode aperfeiçoar. Ela não pode se tornar uma regra de fé e de prática absoluta. Então, o liberalismo teológico e a neo-ortodoxia é um caminho que o inimigo da igreja, o adversário, usou justamente para, de maneira implícita, sutil e sorrateira, colocar dentro até do seio da igreja uma visão corrompida acerca das Escrituras. Então, se eu não tenho a Bíblia como uma verdade absoluta, como eu já disse no começo da aula, logo eu não posso usar ela como um padrão de conduta moral para o que é certo e para o que é errado. É interessante o liberalismo teológico porque ele anda como fruto do pós-modernismo. Nós temos aqui uma obra que mostra todas as esferas em que o pós-modernismo tentou desconstruir pressupostos justamente para encaminhar-se esse liberalismo. Primeiro é o relativismo epistemológico, que diz que não há verdade absoluta. Depois nós temos um relativismo semântico de significados. Não há um significado absoluto. O que significa verdade? Aí alguém diz, o que significa verdade para você? A verdade é o ponto de vista. Então, essa desconstrução ela vai sendo formada ao longo dos últimos séculos e desemboca aí no pós-modernismo contemporâneo. Um relativismo textual. Não há escrita, não há um texto absoluto, A interpretação depende do leitor e aí o intérprete ele fica maior do que o autor. Aí isso também cai nas escrituras, onde o intérprete é que determina o significado do texto, não o autor sagrado. Isso vem lá de uma escola ideológica francesa que tem Michel Foucault e Jacques Derrida como patronos, que é o desconstrucionismo, onde as coisas são desconstruídas. Um texto não tem um significado absoluto, uma imagem não tem um significado absoluto, tudo vai depender da interpretação. Aí eu entro no relativismo hermenêutico, até nas escrituras sagradas, onde eu leio um texto e digo, não, mas esse texto aí você tem que entender, não é assim que se interpreta, é o meu ponto de vista, e aí o ponto de vista se torna maior do que a verdade absoluta que foi revelada, e nós não podemos crer nem aceitar esse ponto de vista. Veja o que diz o apóstolo Pedro, um homem que foi usado por Deus, evidentemente, para falar aí acerca das verdades das Escrituras, e nós sabemos que o apóstolo ele vai se posicionar acerca da realidade da palavra de Deus, Nós temos aqui um texto e eu quero ler esse texto porque ele é muito importante. É a segunda epístola de Pedro, o capítulo 1 e o versículo 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou, na tradução corrigida, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não, porque nunca jamais, versículo 21, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, há uma interpretação que é guiada pelo Espírito Santo. Deus falou e Deus é quem dá o significado. Deus é quem dá a interpretação. Quando nós lemos as Escrituras, devemos convidar o Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, a fim de entendermos o que o autor, que é Deus, quer falar com nós naquele trecho das Escrituras. Então, o liberalismo teológico, ele coloca a razão acima da revelação,
A minha mente, como estudante, como intérprete, é que vai determinar a autoridade final do texto. Nós não podemos aceitar isso porque a palavra é de Deus e é Ele quem determina o significado final. Nós cremos na inspiração, na inerrância e na infalibilidade das Escrituras Sagradas. Então, quando eu relativizo a Bíblia, quando eu digo que ela não é uma verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas, isso é o que prega o pós-modernismo, nós não cremos, claro. Mas quando eu desconstruo a Bíblia como verdade absoluta, eu fico agora à vontade para viver como eu quiser. E aí, o que eu criar agora é uma verdade. Aí eu abro precedentes para o ecumenismo, para o sincretismo, para o hedonismo, para o humanismo, secularismo, todos esses ismos que estão intrinsecamente ligados ao pós-modernismo. E aí isso abre a porta para todo e qualquer tipo de prática. O aborto, porque aí eu não posso mais defender a sacralidade da vida, já vista que, no meu ponto de vista, a vida não é sagrada, então eu posso fazer o que quiser com o embrião humano no ventre. Aí eu abro precedentes para toda e qualquer prática sexual, porque aí a Bíblia ela não é mais o padrão de certo ou errado, então não existe imoralidade sexual, porque as práticas sexuais podem ser feitas da maneira que cada um bem quiser, porque baseadas estão num ponto de vista. Aí eu abro precedentes para a vida financeira, a corrupção financeira, a corrupção política, os relacionamentos interpessoais são todos degradados, porque não tem um padrão de certo ou errado absoluto. Tudo é uma questão de ponto de vista. Então, a sociedade do pós-modernismo, ela se baseia nesse pressuposto justamente para fortalecer as suas decisões hedonistas, ou seja, é a busca somente pelo prazer. O único alvo do homem é o prazer pelo prazer. Só que Deus não nos fez para ter prazer. Deus não nos fez para sermos o que nós queremos ser. Deus nos fez à sua imagem e semelhança para a glória de Deus. Esse é o propósito da vida e isso é o que mostra as Escrituras Sagradas. Então, quando o pecado é normalizado, quando o pecado se torna um ponto de vista, como encerra aí a terceira lição, nós temos uma crise ética e moral, porque os valores não serão mais fundados em fundamentos eternos, mas na vontade de cada um. E quando eu desfaço esses fundamentos, eu instalo aí uma crise. E isso já foi citado lá no Salmo de número 11, e o versículo de número 3, um salmo de Davi que tem aí uma pergunta. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando não tem fundamento, não tem como levar uma vida justa, porque cada um é dono da sua verdade e cada um vai fazer o que quer. Nossa sociedade está removendo a cada dia os seus fundamentos. Uma pessoa que vê a Bíblia como palavra de Deus, como verdade absoluta, é xingada de fundamentalista. Ser fundamentalista, na visão da sociedade pós-moderna, é um xingamento. É uma pessoa antiquada, é uma pessoa ultrapassada, é uma pessoa de mente fechada. Só que tudo precisa de fundamentos. Quando eu removo os fundamentos, toda a construção ela desmorona. Então, nós estamos caminhando para um desmoronamento da sociedade. E isso é visto nas práticas sexuais, isso é visto na cultura, isso é visto nas relações pessoais, familiares, na política, na dessacralização da vida, ou seja, a vida tem perdido o seu caráter sacro. O homem, quando diz que Deus não criou o mundo, mas foi o acaso, coloca o ser humano apenas como o fruto dos arranjos das moléculas, o arranjo aleatório. E aí não há um propósito, não há uma função. O homem está vivendo apenas um desenrolar de um plano da evolução regido pelas mutações genéticas e pela seleção natural. E aí, quando eu tiro os propósitos, eu posso viver como eu quiser, porque depois que eu morrer, eu serei apenas um apanhado de moléculas. E não é isso que as Escrituras nos mostram. As Escrituras apontam para a eternidade. As decisões que estou tomando hoje vão ter consequências eternas. É por isso que a igreja não pode deixar de pregar contra o pecado. A igreja não hostiliza pessoas pecadoras. A igreja ama as pessoas, independente do que elas são e do que elas fazem. Mas a igreja se posiciona contra práticas e contra ideias diametralmente opostas à palavra de Deus. Porque temos a palavra de Deus como a nossa verdade absoluta. A conclusão da lição
diz que a igreja atuante é aquela que milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte, como nos ensina Efésios 6. Observe que nessa lista não aparece pessoas. A Bíblia, ela nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o sistema espiritual do inimigo das nossas almas que tem dominado o mundo. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos dê autoridade nas Escrituras, bem como mansidão, bem como fé e todos os demais frutos do Espírito, para que consigamos lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.